Quando a gente fala em ciência, nós estamos falando que nós temos dados, né, dados que sustentam certos discursos. E, no entanto, quando nós falamos disso, nós estamos falando também de humanos produzindo isso. Os humanos são influenciados por outras variáveis. Uma delas é a política, né? A estética do discurso, a forma que ele consegue ou não se viabilizar e ser bem aceito pelas pessoas. Vamos falar da análise do comportamento, por exemplo, que é uma ciência que tem muita dificuldade na sua imagem pública, digamos assim, né? Por exemplo, os cursos de educação, de modo geral, apresentam Skinner, fundador da análise do comportamento, como um vilão, porque a educação, de modo geral, tem uma posição muito anticientífica, né? Mas existe uma discussão muito séria sobre o controle aversivo. O controle aversivo, digamos assim, é aquele que tem algum tipo de estímulo, né, algum tipo de estímulo no ambiente, que o indivíduo se comporta para evitá-lo, ou para sair dele, para fugir dele. Eu poderia discutir aqui esse conceito, mas eu não acho que seja produtivo para a discussão que eu estou querendo fazer aqui. Então, ou seja, a gente, de um modo geral, fala que alguma coisa utiliza estimulação aversiva ou controle coercitivo quando você adiciona ao ambiente um estímulo aversivo para punir um certo comportamento, ou seja, para um comportamento diminuir de probabilidade, quando consequenciado com um estímulo que seja aversivo, ou para o indivíduo se comportar para fugir daquele estímulo aversivo, para se livrar daquilo, né? E aí você tem o próprio Skinner, por exemplo, que se opôs muito ao controle aversivo, o Seidman, que tem um livro só sobre isso, né? Que chama Coerção e Suas Implicações, em que ele vai trazer vários resultados de pesquisa mostrando os efeitos negativos, né, os efeitos deletérios do controle coercitivo, mas são pesquisas que não trazem toda a realidade sobre isso. Na verdade, aqueles efeitos colaterais eles se manifestam em certas condições, mas não em todas, né? O estudo do controle aversivo é muito mais amplo, embora ele tenha sido praticamente interditado por conta dessas posições. E aí, a realidade é a seguinte: não tem relacionamento humano sem controle coercitivo. Isso é impossível. E embora pareça que ele que é muito feio, né? Ele é muito feio, talvez você dizer assim. Mas nós temos que discutir do ponto de vista ético o que realmente é antiético. Por exemplo, se um controle coercitivo for super eficaz e eu o aplico e demoro, sei lá, uma semana para o ensino, ou eu faço um outro que não aplico e demoro, sei lá, um ano para o ensino, só para ser bem hiperbólico, qual que é antiético? Eu fazer o controle coercitivo ou eu trabalhar com o reforço positivo e demorar um ano e perder um ano, né, de possibilidade de aprendizagem? Um assunto ético muito importante, bem importante, né? E quando a gente fala de controle coercitivo, ninguém está falando de bater, né? Não tem nada a ver com isso. Por exemplo, eu participei de um evento no Seminário de Autismo na Vida Adulta, a Bruna Colombo, uma grande pesquisadora, né? Fez um sanduíche nos Estados Unidos, fez um doutorado de sanduíche, quando você faz uma parte aqui, faz uma parte lá. E aí ela estava citando um exemplo de uma criança que se bloqueava assim, um pouquinho o olhar dele numa certa circunstância. Então isso é controle coercitivo, né? Bom, mas aqui, fazendo uma outra abordagem, esse Nobel de Economia agora, é um grupo, né? Eles entraram faz, sei lá, um mês. Mas antes era o Richard Thaler, que é um analista do comportamento. E o que ele provou? E é esse ponto que eu quero chegar. Ele provou, e tem um livro dele muito bom que você pode encontrar no Brasil em português, que é o Misbehaving, né? Que é o seguinte, veja, digamos que eu acordo segunda-feira, eu tenho 3,50, tá bom? E aí na quarta-feira eu não tenho nada. Esta é o começo e o fim de um período que eu quero contar. E aí, na quarta-feira, eu me sinto de X forma. Você pode dizer, olha, em relação ao dinheiro, parece que não importa muito a variação aqui no meio. Se eu tinha 3,50, não tem 3,50, ok. Né? Eu me sinto da mesma forma. Então, mas vamos imaginar dois percursos. Eu tenho 3,50, e aí eu jogo na Mega Sena e não ganho. Daí eu estou tranquilo, né? Não fiquei feliz, mas estou tranquilo. Percurso número 2.
eu jogo na Mega Sena, ganho e perco o bilhete. Então, na quarta-feira eu continuo não tendo nada. Mas é completamente diferente a maneira que eu lido com a perda e com o não ganhar. De modo que se você pensa no ensino, uma coisa é o indivíduo se comportar para ganhar algo. Outra coisa é o indivíduo se comportar para não perder algo que ele já ganhou. Ou seja, o nível do comportamento é muito mais alto. O indivíduo se comporta muito mais para não perder do que para ganhar. Isso tá na pesquisa do Thaler, né? Isso é um fenômeno muito interessante, porque ele não faz nenhum sentido. Mas, que ele dizia o Chicola, só sei que é assim. E isso traz um questionamento muito interessante para a análise do comportamento, né? A galera que trabalha com controle aversivo, eles estão fazendo essa discussão há muito tempo. Tem o Bentes aqui no Brasil, na UFPA, temos a Hunziger lá na USP, tem muita gente boa, muita gente em outros lugares do mundo trabalhando com isso, que essa variável da estética e da aceitação da própria ciência pela comunidade interfere diretamente em interditar o debate e muito mais, interditar a própria prática. A formulação ética, com todos os parâmetros éticos necessários para que a gente trabalhe com controle coercitivo também, né, de maneira efetiva. Pais, obviamente, trabalham com controle coercivo. Não tem como não trabalhar. Né? Pais, mães, né? Porque eles já disponibilizam um monte de reforçador. Então, se eu pensar em termos de equilíbrio, né, já disponibiliza muito reforçador. Portanto, vários dos efeitos colaterais que o controle coercivo tem já não estarão presentes só por esse motivo. Né? Então, é uma discussão muito interessante como que a estética interfere também na discussão científica. Se eu tiver uma afirmação que seja verdadeira, isto é, que seja sustentada por dados sólidos, mas ela se opuser a um consenso político, cultural, é muito difícil de fazê-la ou dela ser aceita. Eu tenho várias posições que anuncio que são polêmicas, mas eu tenho o meu compromisso, né, com as evidências. Então eu falo e às vezes levo porrada, tudo bem, faz parte. Mas se eu pensar em termos de comunidade, se eu pensar em termos de academia, que tem muitas variáveis políticas no interior, como liberação de recurso, a política de concurso, tudo isso é um cenário muito diferente. E eu acho que a gente precisa pensar muito nisso, e a gente só consegue resolver essa contradição quando a gente se aprofunda no compromisso com as evidências. E aí a gente possibilita também uma discussão mais sólida do que é evidência, no sentido de prática baseada em evidência, ou seja, de força da evidência. Então a gente tem que ter um compromisso com a melhor evidência. Sempre. Né? Esta é a tese que eu venho defendendo. Mas a questão é, para evitar, inclusive, essas brigas, evitar que a estética interfira na discussão, a gente precisa do compromisso com a melhor evidência disponível. A gente só faz isso com retorno à ciência. A gente só faz isso com retorno ao compromisso com os dados. Tá bom? Um abraço. Esse foi